Olá! De volta depois de uma pequena pausa nos podcasts. A gente tem visto muito filme no Rate Your Movie, mas tem demorado a fazer um pouquinho nossos podcasts, então o meu de hoje vai falar de Platoon, que é um filme de 1986 do Oliver Stone, um dos diretores do ranking da direção, que fez Assassinos por Natureza, que fez JFK, que fez World Trade Center, fez alguns filmes grandes, épicos, alguns bem mais sucedidos que outros. E o Platoon tá também cheio de gente famosa no elenco. A gente tem o Charlie Sheen, num dos papéis principais, ele é ainda novinho, então é bem interessante de ver o Charlie Sheen no filme. Tem o William Dafoe, Forest Whitaker, Kevin Dillon, para quem assiste Entourage. Tem o Johnny Depp sem fala, ele tem nome, mas não tem fala, pelo menos na versão que eu assisti. Tem o Tom Berenger, que tá excelente no filme, então tem muitas atuações boas. Nisso o filme entrega com certeza. Ele que venceu 4 Oscars de melhor filme, melhor direção, som e edição, e foi indicado para mais 3. O Berenger levou uma indicação como ator coadjuvante, ele que tá excelente no papel, mas perdeu para o Michael Caine em Hannah e Suas Irmãs, um dos meus filmes favoritos do Woody Allen, que também levou o Oscar de roteiro original. Platoon foi indicado, mas acabou indo para o Woody Allen. E também foi indicado para fotografia, que perdeu para A Missão, que é um filme com o Robert De Niro e o Jeremy Irons sobre colonização. Então, para quem gosta, é um filme interessante. De fundo, a gente está ouvindo a trilha do Platoon, e eu acho que ela representa muito bem as músicas da época, da guerra, e principalmente a diversidade entre os soldados. Eu acho bem interessante que ela é uma trilha dividida um pouco entre o rock and roll, então a gente tem aí The Doors com Hello, I Love You, super música. Tem o White Rabbit do Jefferson Airplane, que é uma das músicas favoritas de Gugu Boas, nosso querido amigo, colaborador, ele que há uns podcasts atrás dedicou para mim, então isso vai para ele. E a gente tem também o R&B para os soldados, digamos, representando um pouco os soldados negros. A gente tem Otis Redding, Percy Sledge, tem Smokey Robinson. Trilha boa, musicaças, vale a pena. O filme é um super filme sobre a Guerra do Vietnã e que, digamos, de uma maneira básica, decide mostrar a vida, a rotina, o dia a dia de um platoon, que é um platoon, é uma unidade militar. E mostra a rotina desse platoon na selva, no acampamento. Eu não sei se eu estava vendo demais, mas eu achei que havia, mesmo dentro desse platoon, uma separação racial natural entre os soldados. Natural, claro que não é natural, mas que acompanhava a separação que existia na sociedade. Ou também não sei se estou querendo ver demais. Charlie Sheen é um recruta novo que de início rejeita bastante a ideia da guerra. Ele defende a ideia, digamos, que é melhor morrer no início porque se sofre menos, há menos trauma. E é interessante ver o posicionamento dele, que ele está ali, mas sempre muito consciente do que tudo aquilo representa. Acho que o grande trunfo do filme, do Platoon, é que ele não cai no maniqueísmo de ser os Vietcongs contra os americanos. O Platoon mostra principalmente que há dentro da unidade uma guerra de egos muito grande, uma raiva acumulada, não parece haver amizade, não parece haver camaradagem entre eles, nem muita simpatia com quem está ferido ou morto. Acho que é para mostrar talvez um pouco a ideia do que é macho, do que é ser forte. Não sei se é isso, mas é até cruel de ver. E Sheen, o personagem do Charlie Sheen, deixa as ideias expostas, acho que principalmente através das correspondências que ele troca com a avó. É na narrativa das cartas que a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre o personagem dele, sobre os ideais, sobre o que ele acredita ou deixa de acreditar. Uma cena muito forte é o primeiro encontro da unidade do Charlie Sheen com um vilarejo vietnamita, que eles se encontram, uma cena muito forte que eu acho que eu não vou esquecer, grande cena de cinema. E principalmente porque ela não mostra os americanos como heróis. Ele acaba reforçando a ideia de que essa foi sim uma guerra fabricada e mostra claramente o lado sádico, cruel, violento dos soldados americanos com idosos, com mulheres, com crianças. E eu sofri muito com aquela cena porque ao mesmo tempo que me dava muito nojo, eu tive que parar, respirar, vou pegar um drink aqui porque eu tô sem aguentar.
Mas dava para perceber também o choque que o feitor, digamos, o criminoso, o feitor, o soldado que está infligindo a dor, ele também se encontra num estado de choque. Então a ideia do... Tem um professor que a gente conhece, a gente fala da teoria do transrational soldier, ou soldado que também sofre com a violência que ele proporciona, digamos, ao outro lado. Acho que nenhuma pessoa normal faria aquilo. Então qual é a espécie de transformação e lavagem cerebral pela qual eles passaram? Não há nenhuma glamorização do soldado. Então eu acho que isso é um ponto central para fazer de Platão um filme tão bom quanto ele é. Uma das falas, há um dos momentos em que um dos personagens diz que o inferno é a impossibilidade da razão. Isso ficou marcado comigo. É isso mesmo, é impossível a gente se manter humano diante das circunstâncias da guerra. E fala bastante também da desumanização do outro, o processo que a gente faz em desumanizar outra pessoa, porque só quando a gente não vê o outro mais como um ser humano é que a gente é capaz de fazer o que faz, de perpetuar a violência que a gente inflige ao outro. Interessante é que, enquanto alguns acreditam piamente no que eles estão fazendo, de defender a pátria, outros soldados, com o passar do tempo, percebem que não tem nada a ver com os ideais que pregaram para eles. Então, como é que você consegue manter a sanidade dentro desse sistema? Saber o que é certo, saber o que é errado. Há uma outra cena, existe uma divisão interna que acaba se criando devido a dois militares de patente um pouco mais alta e abre uma outra discussão muito interessante, que são, na verdade, esses dois militares, é o personagem do William Dafoe e o do Tom Berenger, acaba criando uma divisão entre eles e abre uma discussão interessante, é o questionamento, a gente está em um sistema que suga e massacra os homens, digamos, íntegros e acaba beneficiando os maníacos de guerra, porque guerra é você matar o outro, é você destruir, é você fazer o outro sofrer mais do que o que você sofre. Então é um sistema que naturalmente vai beneficiar quem consegue fazer isso. E quando é que você consegue criar essa divisão para o que é vida real e o que é guerra, o que é permitido naquelas circunstâncias? É muito difícil você manter essa sanidade, essa linha para saber dessa divisão. Duas coisas interessantes do filme. A cena, spoiler alert, da morte de Elias, acho que é impressionante, muito bem dirigida, que é o personagem do William Dafoe. Mesmo quem não assistiu o filme, já deve ter visto essa cena, um pedacinho dela em algum lugar, uma cena muito bem feita, dói, mas bonita tecnicamente. E uma questão que ficou para mim muito interessante é o Barnes, que é o personagem do Berenger, que a gente acaba vendo ele como um louco, como um sádico. O Berenger em atuação magistral, mais uma vez eu só queria deixar registrado. Mas ao mesmo tempo a gente não vê como ele era quando ele chegou ali. A gente só vê quem ele é nesse momento. A gente não tem como saber qual foi a transformação dele. A gente não conhece ele quem era quando ele chegou ali. Então, tem uma cena muito interessante que ele diz: eu sou a realidade. Não é que ele queira dizer, pelo menos foi como eu entendi, que ele é o certo, que ele é o que diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que ele é quem determina A ou B. Mas eu sou a realidade porque vejo o que acontece, vejo o que aconteceu comigo. Isso que eu sou hoje é o que é real, meu amigo. Aqui não é conto de fada, não. Se vocês me acham um louco sádico, eu sou a realidade da guerra. E eu achei magistral essa cena. Muito, muito boa. O filme não tem nenhuma idealização, nenhum patriotismo, nem as cenas de fotografia são abertas, digamos, para dar aquela magnitude. Não, é guerra fechada, guerra de selva. Tem algumas cenas aéreas, sim, mas a maior parte do tempo parece que a gente está com eles ali dentro da selva. Então você se sente um pouco claustrofóbico também. E o inimigo interno, a missão, como o personagem do Shin conclui o filme, digamos, é encontrar o que existe de bom e de significativo na vida. Então é isso, não tem nenhum floreio, não tem nenhuma beleza extra. Filmaço. Agora vem a polêmica da minha nota, eu dou nota 9,5 para esse filme, tiro meio ponto porque eu acabei o filme acabada. Aí você pode dizer, é um grande acontecimento então, o filme conseguir trazer isso, conseguir provocar esse tipo de emoção, tá, mas porque eu quero crer que a vida tem que elevar um pouco o nosso espírito, eu vou tirar meio ponto
Não porque eu queria um final feliz, porque tem filmes com 10 que não são finais felizes, mas deixa pelo menos algo para você respirar. E esse filme eu senti que ele me machucou o tempo inteiro, então também vou me vingar aqui, 9,5, não dou 10. Filmaço, filmaço. Platão, assistam. Quem não viu, veja urgente. E até a próxima.